Boa noite a todas e todos. Eu fiquei incumbido de começar, então, essa nossa fala aqui na mesa. Eu gostaria muito, eu sempre falo, Fê, que eu gostaria muito de ser os caras aqueles os palestrantes do TED, sabe? Que saem, são todos articulados, saem falando. Gostaria muito de ter a habilidade do Henrique Vieira, que começa e termina uma frase com uma habilidade, com uma coerência tremenda. E por isso que eu sempre, e como eu não tenho essa habilidade toda, Henrique, eu sempre recorro às minhas anotações, então se vocês não se importarem. Quero agradecer muito a presença de todo mundo. Como a Ju falou, foi um desafio para nós, né, o tanto de ataque que a gente teve em função da organização desse evento, né. A gente sabe que, principalmente, esse tema da espiritualidade e da fé tem sido cooptada, né, por um discurso fascista, reacionário, conservador, né. Então, qualquer proposta de contraponto que se levanta e que se apresenta sempre sofre esses ataques, mas a gente provou aqui, né, com esse tanto de gente aqui reunido, que não funcionou, que não deu certo e que juntos nós somos mais fortes, né? Então, eu costumo começar as minhas falas trazendo um dado que, para mim, particularmente mexe muito comigo, e não só porque eu sou teólogo, não só porque eu sou cristão, mas em razão da atual conjuntura política do Brasil, que é o último censo do IBGE, de 2010, apontou que 86,8% dos brasileiros se dizem cristãos. É quase 90% da população que se diz cristã. E me parece inacreditável conceber a ideia de que o nosso país tem um número tão elevado de cristãos, é o segundo país mais cristão do mundo, é o país mais católico do mundo, e consegue, ainda assim, coexistir com o racismo, com a xenofobia, com a má distribuição de renda, com a discriminação motivada por questões de gênero e de orientação sexual. É inaceitável que, diante de um país com profundas desigualdades sociais, a maior preocupação da Igreja, no âmbito público, seja a abstinência sexual de adolescentes e ideias nazifascistas como censurar livros do Rubem Alves e Machado de Assis. Não existe preocupação alguma com o trabalho análogo à escravidão infantil, a exploração humana, a destruição da Amazônia, o desprezo à criação divina, à floresta, é um desprezo ao próprio Criador. Sobre todas essas coisas, a Igreja se coloca num angustiante silêncio, isso quando não se posiciona escandalosamente ao lado dessas barbáries. Foi por isso que, em 2018, durante as eleições, que foi talvez o momento mais acentuado, né, desse discurso cristofascista, e foi quando o ar dos templos ficou irrespirável. Eu não sei quantos aqui abandonaram as suas igrejas nesse período, mas eu acredito que muita gente, a gente, pelo menos, recebeu muita gente que abandonou suas comunidades de fé, né, o ar do templo ficou, de fato, irrespirável, né? E foi nesse momento, então, que surgiu o movimento do Cristãos contra o Fascismo. Começou conosco aqui em Porto Alegre, mas rapidamente outros cristãos em outras cidades, de outros estados, se identificaram com esse movimento e começaram a se organizar. Começa conosco aqui em Porto Alegre, na nossa igreja, e eu vou acabar citando ela aqui porque as nossas histórias se confundem, né, nesse movimento. Começa com a nossa igreja, que é o Coletivo Abrigo, que há 5 anos atrás surgiu com a proposta de ser um contraponto ao modelo hegemônico e excludente de comunidade de fé. A nossa igreja é formada por feministas, por anarquistas, socialistas, lésbicas, homens e mulheres trans, cisgêneros, mulheres negras, pais, mães, crianças e adolescentes. Nós não podíamos aceitar continuar financiando
servindo como voluntário e fazendo a manutenção de igrejas fascistas ou que se silenciam diante do fascismo. Não podíamos mais aceitar sermões de domingo desconexos da realidade. Não podíamos mais ver os dízimos e ofertas da igreja sendo usado para manutenção do templo, para modernização do templo, enquanto do lado de fora a atuação da igreja era irrisória com aqueles que passavam fome e outras privações. Quem de nós nunca se perguntou como foi que os alemães, ou sobretudo os cristãos protestantes da Alemanha, embarcaram na loucura do Hitler? E hoje nós experimentamos isso no Brasil. Uma igreja que embarcou de forma institucional, acrítica, incondicional, na loucura do Bolsonaro. A Organização dos Estados Americanos disse que a disseminação de fake news nas últimas eleições no Brasil foi algo sem precedentes. Bolsonaro se elegeu com uma rede complexa de fake news e com a bandeira "Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará". Eu considero isso uma zombaria, né? Foi uma zombaria, certamente. João, capítulo 8, versículo 44, diz que o diabo é o pai da mentira e homicida desde o princípio. Um candidato que faz uso massivo da mentira em sua campanha, obviamente está desqualificado para levar a verdade como bandeira. E os discursos de morte, de tortura e armamentista estão mais próximos das ideias homicidas do diabo do que da mensagem de vida em abundância de Cristo. As lideranças religiosas subordinaram o evangelho de Cristo ao antipetismo. Quando as pessoas confundem inclusão, amor, acolhida, direitos básicos do ser humano, a defesa da dignidade humana, como sendo pautas de esquerda, isso diz mais sobre o tipo de direita tirana que existe no nosso país do que sobre a esquerda. Há que se lembrar em que condições Jesus morreu. Frei Beto diz que Jesus não morreu de gripe e nem foi atropelado por um camelo nas ruas de Jerusalém. Jesus foi preso, torturado, teve a sua cabeça rasgada por uma coroa de espinhos, suas mãos atravessadas por pregos romanos, amando e sob as mãos bem lavadas dos cidadãos de bem e dos religiosos da sua época. Isso tudo por denunciar a injustiça, por defender a inclusão dos desvalidos, por resgatar a dignidade da pessoa humana, criticar o acúmulo de riquezas e o fundamentalismo excludente dos religiosos. É preciso devolver o caráter revolucionário do Evangelho de Jesus Cristo. Para tanto, nós entendemos que não basta denunciar as injustiças. A denúncia é importante, mas sozinha ela é insuficiente. É preciso uma política de enfrentamento dentro e fora das esferas públicas de poder. Por isso, nós, dos Cristãos contra o Fascismo, anunciamos, em dezembro do ano passado, a nossa pré-candidatura no mandato a vereador. E, além da candidatura em Porto Alegre, nós estamos também disputando esse mesmo espaço e essa mesma narrativa no Rio de Janeiro, Teresópolis, São Paulo, Osasco, Salvador, Ilhéus, Bacabal, no Maranhão, e em outros estados e outras cidades do Brasil. Cristãos que vão lançar candidaturas coletivas de cristãos contra o fascismo, para disputar essa narrativa e disputar esses espaços. Isso em diferentes partidos políticos de esquerda, pelo PSOL, pelo PT, pelo P, pelo PCdoB. Aqui em Porto Alegre, nós faremos essa disputa junto com o PSOL e ao lado da Fernanda, esperando, Fernanda, que essa nossa capacidade de dialogar com diferentes partidos nos permita contribuir com a unidade da esquerda na nossa cidade e no nosso país. Esses dias cada vez mais difíceis exigem de nós
uma desmedida intervenção na sociedade e também na política, nos posicionando firmemente ao lado dos desfavorecidos e excluídos, tecendo novas possibilidades, criando novas referências cristãs que assumam o compromisso dos seus batismos, denunciando a injustiça e contrariando o discurso hegemônico e fundamentalista que em nada lembra o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu encerro a minha fala trazendo um questionamento. No céu, existe exploração da classe trabalhadora? No céu existe discriminação baseada na cor, no gênero ou na orientação sexual? No céu, alguns acumulam para si muito, enquanto outros passam necessidade? No céu, existe alguém sem casa para morar ou sem comida para comer? A resposta é não. Então, que seja feita a vontade de Deus na terra, assim como ela é feita no céu. Obrigado.